pessoal, tudo bom? Boa tarde. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui presente, todo mundo que veio assistir essa live, essa segunda live aqui do PET que a gente está realizando, com esse tema tão bonito e tão difícil, né? Sensível e delicada oferta do cuidado ao cuidador, a interprofissionalidade, a saúde mental e a gestão, né? Tudo que está envolvido nesse momento tão crítico que a gente passa, e agradecer enormemente a presença aqui do Marcelo, do Luciano, que aceitaram o nosso convite para fazer esse debate nessa tarde/noite. É isso, Carla. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Luciano Elia. Agradecer a vocês pela presença. Acho que vai ser uma tarde e noite muito importante para nós, que estamos nesse momento aí lidando com uma série de desafios no campo do Sistema Único de Saúde. Debater com vocês acerca do tema do cuidado ao cuidador e do conceito de interprofissionalidade. Este webinar ele foi organizado pelo grupo formado por profissionais de saúde, graduandos da área de saúde da UF e por professores dos cursos de educação física, enfermagem, farmácia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, o qual agradeço imensamente a dedicação no planejamento e execução deste. Eu esqueci de me apresentar, sou Alexandre Trino, faço parte do PET Saúde também como preceptor da rede de saúde de Niterói, como coordenador do consultório na rua de Niterói. Esse grupo ele integra o projeto do Programa de Educação pelo Trabalho do Ministério da Saúde, o PET Interprofissionalidade. A UF participa, né, desses editais do PET Saúde desde o seu lançamento em 2005, com Pro Saúde, com PET Saúde, com PET Vigilância, PET Redes, o PET Graduações, e todos coordenados pela professora Ana Abraão, que nos assiste nesse momento, está aqui com a gente, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Nosso grupo sempre trabalhou nessa perspectiva interprofissional, agregando todos os cursos da UF do campus de Niterói. Então, dentro desse conceito de interprofissionalidade, né, muito em voga no momento, né, como que surgiu a demanda e a necessidade da gente aprofundar o tema do cuidado ao cuidador no momento de grandes desafios que a gente passa no Sistema Único de Saúde com a pandemia. Esse tema do cuidado ao cuidador foi muito aflorado de 4 meses para cá, tendo em vista uma série de circunstâncias que a gente vem se deparando, né, de fortes e grandes desafios de quem está na linha de frente nesse momento, no cuidado e na atenção à saúde da população, e o quanto que profissionais de saúde vêm demandando esse suporte, esse cuidado, haja vista a questão da pandemia, tantas incertezas, muitas situações que fogem muito do nosso contexto de normalidade, e o tema do cuidado ao cuidador, eminentemente focado também no campo da saúde mental, né? Daí o convite feito a 2 figuras, 2 quadros que são muito importantes dentro do campo da atenção psicossocial, que é o professor Luciano Elia, psicanalista, professor, coordenador do programa de mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas do Instituto de Psicologia da UERJ, e o Marcelo Pedra, psicólogo sanitarista, pesquisador do NUPOP, relacionado a núcleos de população em situação de rua na Fiocruz Brasília,
e do NESP da UNB, também de Brasília. Eu e a minha colega Carla Paz estaremos aqui na mediação dos trabalhos e vamos iniciar as falas com a fala do nosso Marcelo Pedra, vai iniciar e posteriormente o Luciano Elia. A fala é toda de você, Marcelo. Obrigado, Alexandre. Agradecer ao grupo da UF, Ana Abraão, Magda, a Carla, que está aqui representando os colegas, o professor Luciano Elia. A gente estava conversando um pouquinho antes que eu estou me sentindo um pouco no Fórum de Saúde Mental em Madureira, quando o Luciano era supervisor de área, eu trabalhava no Centro Pop, Alexandre era coordenador do CAPT de Guadalupe. Então, acho que aqui vai ser uma boa troca entre amigos, entre parceiros, numa defesa do Sistema Único de Saúde e também tento falar de alguns elementos que tensionam, né, o trabalho no Sistema Único de Saúde. Então, eu vou fazer um percurso na minha fala, trazendo um pouco de algumas provocações do que é trabalhar no Sistema Único de Saúde. Eu tenho uma convicção de que a interprofissionalidade é uma chave de leitura importante para a gente falar tanto das possibilidades quanto dos limites do trabalho no SUS, e vou trazer de uma maneira muito breve uma experiência de cuidado aos trabalhadores. No município de Goiás Velho, aqui pela Fiocruz Brasília, nós construímos 2 estratégias de apoio psicológico por telefone, uma para o Distrito Federal, para os trabalhadores da saúde do Distrito Federal, e também para o município de Goiás, foi a primeira capital do estado de Goiás, e eu vou apresentar um pouco dessa experiência ao final, para a gente conversar um pouco. Já está compartilhado aí, Alexandre? Ok, está aberto, Marcelo. Está compartilhado. Obrigado. Então, para tratar desse tema, né, da saúde mental do trabalhador do Sistema Único de Saúde, acho que a primeira coisa para a gente falar, e eu falo de um lugar muito confortável para mim, porque eu sou trabalhador do Sistema Único há mais de 10 anos, já passei tanto pela assistência, né, em diferentes espaços, no CAPS, em ambulatório, em hospital, trabalhando em equipe de consultório na rua, enfim, já estive na gestão federal, já estou há algum tempo na formação de trabalhadores para o SUS. Então, uma coisa importante para a gente abrir é que o Sistema Único de Saúde oferece uma ampla gama de possibilidades da gente desenvolver a nossa carreira, diversificadas formas da gente atuar e de ter alguma interferência na realidade e na troca de saberes, né? É claramente uma possibilidade da gente participar pela via do trabalho, da vida pública, da construção das coletividades, do processo e da construção da sociedade na qual a gente vive, né? Como eu tinha dito antes, o tema da interprofissionalidade, ele é, para mim, uma chave de leitura muito significativa e tanto programas como o PET, como a residência, são, na minha avaliação, a formação para o futuro, né? A formação que está o tempo todo em contato com a realidade, o tempo todo construindo as suas ofertas a partir do território. Em que pese tudo isso que eu falei, né? Trabalhar no SUS nunca foi um mar de rosas, né? Nós, Sistema Único de Saúde, com seus 30 anos, de muitas conquistas, né? De muitos elementos estruturantes para a população brasileira, a gente está vendo isso muito fortemente agora, nesse momento de pandemia, que se não fosse o SUS, nós estaríamos em piores lençóis do que estamos agora, né? Não estamos por mares tranquilos de maneira nenhuma, mas se não fosse o Sistema Único de Saúde, teríamos problemas muito piores, sobretudo para a população mais vulnerável. Mas quando a gente fala no Sistema Único de Saúde, nos efeitos que o trabalho no SUS tem, quando a gente vai pensar a saúde do trabalhador, alguns elementos me parecem ser importantes para a gente fazer um debate, e eles me provocam a uma reflexão, sobretudo no tempo que eu
fiquei no Ministério da Saúde como implementador de política pública e formador de profissionais para o SUS. Então, é um elemento que é importante para a gente levar em consideração, o trabalhar no Sistema Único de Saúde, a partir das perspectivas, né, dos condicionantes e determinantes sociais, e a partir da nossa clínica direta, né, a partir do trabalho. E quanto mais, né, a gente... Agora, então, pós-pandemia, isso vai ficar pior, né? As pessoas vão ficar... A crise econômica, todas as possibilidades e impossibilidades, sobretudo colocadas pelas ações governamentais, fazem com que a gente leve em consideração o condicionante, o determinante social, mas tenha cada vez mais dificuldade de interferir nisso, né? Um outro elemento importante, né, que, em geral, é um peso, a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa o trabalho no Sistema Único de Saúde, né, por todo o ideário da reforma sanitária, a gente trabalhar num sistema de saúde que tem, pela sua Constituição, né, a proposta não só de mudar o modelo de atenção, né, de inverter a ideia hospitalocêntrica, de trazer o serviço para o território, de colocar o CAPS no território, de colocar a equipe de saúde no território, de colocar o NASF no território, mas ele tem também uma missão, né, de também, de alguma maneira, interferir no nosso processo de sociabilidade, né, tornar o nosso processo de sociabilidade mais solidário, mais parceiro. Isso é absolutamente na contramão de tudo que a gente experimenta num modelo de sociedade, que agora claramente colocado, né, numa proposta liberal, onde esse ideário do mérito fica cada vez mais forte, a ideia do privilégio, coisas que a gente precisa discutir, porque impactam diretamente na saúde desse trabalhador, né, no sofrimento desse trabalhador. Um outro elemento que eu acho importante é as estratégias que a gente vai escolher para construir valor de uso para o Sistema Único de Saúde junto à população, né? Quando a gente pega os sistemas nacionais nos quais a gente, de alguma maneira, se espelhou, e alguns a gente se espelha, o modelo inglês, o modelo canadense, quando a gente olha pela TV, uma Olimpíada, um jogo de futebol, onde a bandeira do sistema de saúde inglês está flamulando no estádio de futebol, em qualquer evento público, e as pessoas têm o sistema de saúde como uma afirmação do seu modelo de sociedade, né, como uma garantia de cidadania, né, a gente precisa pensar em quais são as formas de construir esse valor de uso junto à população, né? E eu estou fazendo uma aposta aqui nessa minha provocação, que a via da clínica, da resolutividade clínica, né, das pessoas chegarem num serviço de saúde, chegarem numa unidade básica de saúde, chegarem no CAPS, e terem o seu problema ao menos acolhido e escutado, né, pode ser uma estratégia significativa e na qual talvez a gente ainda não tenha investido suficientemente, pelo menos na minha visão. Acho que essa é uma provocação interessante para nós. Um outro elemento interessantíssimo, que eu conversava com o Alexandre antes da gente pensar nisso, né, nessa conversa, são os múltiplos e mais variados e cada vez mais precários vínculos trabalhistas. Isso também é um elemento que vai trazer sofrimento para esse trabalhador, né? A gente tem aí, vocês estão falando de Niterói, eu nasci no Rio de Janeiro, isso não acontece aqui, não acontece em Brasília o vínculo é estatutário, e em Goiás, de uma maneira geral, você tem muitos vínculos mais diretos com as prefeituras, quando não são estatutários, mas no Rio de Janeiro isso é muito presente, né? Você tem os vínculos dos mais diversos, e isso é óbvio, traz estabilidade, né, no processo de produção subjetiva. Um outro ponto que eu acho que bebe, de uma certa maneira, nos dois primeiros elementos que eu pautei ali, né, sobretudo na ideia do modelo de sociedade, é que a gente criou uma certa mítica na saúde coletiva de que a gente vai fazer todo dia o extraordinário,
de que todo dia a gente vai ter que ser extremamente criativo, né? E é claro que a gente consegue fazer coisas extraordinárias. E aí eu trouxe até uma poesia de um amigo, que eu tenho o privilégio de ter o Chacal como amigo, um poeta carioca, e eu acho que essa poesia dele ela é interessante para pensar essa questão, né? O Chacal vai dizer que só o impossível acontece. O possível apenas se repete, se repete, se repete. E, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue lidar com no Sistema Único de Saúde, no SUS, com essa repetição, né? Como é que a gente consegue lidar com isso de uma maneira interessante, sem ter que se obrigar a fazer o extraordinário todos os dias? Eu acho que a gente tem aqui, né, que, como eu já tinha falado, reafirmar a ação clínica como uma ação importante de legitimidade para o SUS, né, de conexão com a população, de conexão com os territórios, né, a ampliar as nossas ações clínicas, como essa proximidade com a população, e uma questão que eu acho que é fundamental quando a gente pensa a saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde, é evitar a individualização desses processos. Nós estamos falando de processos de subjetivação muito complexos, e se a gente está falando de questões, né, de saúde mental, de problemas que emergem na relação com o processo de trabalho, é o processo de trabalho que precisa ser problematizado e objeto da nossa análise. Não só o trabalhador ser individualmente enviado para um psicólogo, para um psiquiatra, ou para se cuidar individualmente quando a gente tem questões que emergem do processo de trabalho. Quem precisa ser tomado por análise, quem precisa ser problematizado é o processo de trabalho e não só o trabalhador. É claro que a gente não vai negar assistência para o trabalhador que sofre, mas é fundamental que a gente também lide com as causas, não só com os sintomas, né? Então, nesse sentido, uma reaproximação urgente, né, da clínica com a epidemiologia, com a gestão, com a política. A gente não pode apartar essas questões, né? Clínica e política são absolutamente atividades concernentes, que têm toques muito importantes e que a gente não pode abandoná-los, né? Como eu tinha dito antes, eu vou falar de maneira muito breve de uma estratégia que é a do apoio psicológico online, que a gente estabeleceu no município de Goiás, né? Foi a primeira capital do estado, um município muito pequeno, com 23 mil habitantes, e uma oferta que se constituiu a partir, né, do movimento dos psicólogos do SUS para ter uma oferta de apoio por telefone, sobretudo, para os trabalhadores do sistema de saúde municipal. Estamos falando de aproximadamente 50 pessoas, é muito embrionária, quase que uma incubadora. Isso porque nós, na Fiocruz Brasília, estávamos já com essa experiência, uma experiência semelhante para o Distrito Federal, além de nós termos constituído um curso, né, que foi ofertado para aproximadamente 70 mil pessoas, um curso de saúde mental e atenção psicossocial, que vinha dessa experiência de construção de cartilhas de diferentes temas, de um curso, e dessa experiência com o DF. E essa experiência também participou e foi o tempo todo, né, transversalizada pela experiência de formação com um estágio em psicologia, um estágio específico de psicologia institucional da UDF. Nós usamos o modelo do IASC, né, como estratégia. O IASC é uma instituição, uma interagência da ONU, né, que vai reunir Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, aproximadamente 40 instituições que lidam com pandemias, desastres e coisas dessa ordem, para pensar a atenção psicossocial, e ela estabelece 4 níveis de atenção, né? O primeiro, que é a garantia dos serviços básicos, né, de funcionamento, transporte, água, hospitais abertos, prefeitura aberta, né, funcionamento básico. O segundo nível, e a cada nível, o fortalecimento dos níveis mais básicos para evitar chegar no nível do serviço especializado, né? Então, no segundo nível, o fortalecimento dos laços comunitários. O terceiro nível é o apoio, sobretudo, da atenção primária, né? E aí a gente inclui também
a proteção básica, então é a qualificação dos trabalhadores da atenção primária para poder ofertar os primeiros cuidados psicológicos em saúde mental, e para as pessoas que não conseguem ter a sua intensidade de sofrimento acolhida pelos 2 primeiros níveis, né, nem pela comunidade, nem pelo profissional de saúde não especializado em saúde mental, o 4º nível, que é feito por profissionais do campo psi, propriamente dito, né? No caso de Goiás, nós trabalhamos no processo de supervisão, unindo psicólogos e estagiários nos três níveis da ponta, né? Então, o plano se desenvolveu, né? No primeiro nível ele estava todo funcionando, a cidade não parou, então, sem ações diretas, né? O segundo nível foi trabalhado sobretudo pelos estagiários de psicologia, junto com os psicólogos, e ele foi fundamentalmente, né, mobilizar e instrumentalizar toda a sociedade civil. Então, nós estamos falando de sindicatos, lideranças comunitárias, instituições religiosas, instituições de trabalho e renda, toda a sociedade de Goiás, né, do município de Goiás, com foco nas questões de biossegurança, nas reações psicológicas mais esperadas para aquele momento, para a gente evitar de que ter medo numa pandemia era alguma coisa fora do normal. Então, as ações tinham sobretudo os estagiários, né, tinham essas conversas com a liderança, com as lideranças, reforçando de que algumas reações eram absolutamente esperadas para aquele momento, que um sinal de adoecimento seria não ter medo, né, não se sentir inseguro naquele momento, e também informando aonde se encontra apoio para a rede, né, aonde que se eu precisar de algum tipo de serviço, aonde eu encontro. No terceiro nível, os psicólogos, né, formaram, até agora, né, já formaram, as equipes de saúde da família, o serviço de atenção domiciliar e o núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, tanto para os primeiros cuidados psicológicos, quanto também para acolhimento de situações de crise psicossocial. E para nós foi muito importante discutir a metodologia de trabalho para essas oficinas que qualificaram essas equipes da atenção primária, sobretudo, usar técnicas de dramatização, porque são técnicas que, de alguma maneira, possibilitam que os atributos morais de quem está sendo formado apareçam, né? O sujeito que está sendo formado, ele é convocado a se posicionar durante a atividade. E o 4º nível é o atendimento direto, né, do psicólogo aos trabalhadores de saúde de Goiás. Todo esse processo ele é supervisionado, né, e estamos ainda nele. Então, tem todo o processo, a organização do processo de trabalho, a clínica e a reflexão sistematizada, né? Essa espiral tem ali a supervisão clínica institucional atuando, né, fortemente para sustentar esse espaço. Então, a supervisão ela é uma ação transversal de compartilhamento, formação, monitoramento e avaliação. Essas supervisões são semanais com os psicólogos estagiários. Então, na metade a gente discute os casos, na segunda metade a gente discute o plano de ação, né, que são aquelas etapas que a gente está trabalhando. Uma coisa que foi muito forte, né, nessa relação com a universidade, com a formação, e por isso que eu acredito tanto, né, a minha inserção na residência de medicina de família e comunidade, multiprofissional e de gestão em saúde na Fiocruz Brasília, e essa relação com o curso de psicologia na UDF, reforçam ainda mais para mim essa ideia de tomarmos a interprofissionalidade como uma chave de leitura. Então, no estágio de psicologia institucional, onde eu fui descobrindo, não eram hiatos, né, eram rombos na formação. Então, os alunos chegam, infelizmente, né, no 5º, no 6º, no 8º, no 9º semestre de psicologia, sem ter noção do que é território, rede, redução de dano, política pública, todos elementos absolutamente basais para fazer uma discussão. Infelizmente, o curso de psicologia, e não é nessa universidade só, todo mundo sabe disso, né? A UERJ, inclusive, eu conversava hoje, quando eu estava fazendo uma orientação de doutorado, que o meu doutorado é no Instituto de Medicina Social da UERJ, a minha orientadora falando que tentou 3 vezes para entrar na UERJ, porque tinha ali um diferencial de ter um curso de psicologia muito amplo, toda a minha formação eu passei por lá também. Então, isso é muito raro. De uma maneira geral, a UNB também tem um percurso muito voltado para uma conexão entre subjetividade e razão, né? Subjetividade e funcionamento cerebral.
Então, isso é um elemento importante para a gente discutir, né? O outro ponto é a clínica, né? Como a defesa de um certo tipo de humano e de humanismo, uma coisa que apareceu muito nesse momento de pandemia foi a ideia de crise humanitária, né? E de falar de humanismo, e tratando o humanismo como se o humano fosse alguma coisa a ser recuperado, né? Como se o humanismo fosse alguma coisa que está dentro de nós e a nossa função como profissionais de saúde se fosse resgatar aquele humano, né? Da perspectiva que eu trabalho, isso é uma atividade, no mínimo, tola, né? Porque na perspectiva na qual estou trabalhando, que vai beber em diferentes fontes, mas vai tratar o humano como uma possibilidade, o humano como uma invenção, o humano como um processo, como um movimento. Então, é a clínica que eu faço, é o meu exercício de cuidar que constitui o que é humano. O exercício de cuidar não é resgatar um humano que estava lá, né? Quase que no mito do bom selvagem, né? E, nesse sentido, resgatar ou fortalecer a alteridade e a responsabilidade ao invés da empatia. Empatia é uma ferramenta ética muito interessante para produzir solidariedade, o que é importante para o processo societário, mas para a via clínica, a alteridade é muito mais potente, né, como posição a se assumir, né? Assumir a posição de escutar o outro, né? Não de me colocar no lugar do outro. O lugar do outro é dele, não tem nada a ver com isso, né? Eu preciso me colocar no lugar de quem respeita o outro. E o lugar ético disso é o da alteridade, não o da empatia, né? Quais foram os efeitos dessa intervenção para fechar, né? A primeira coisa, novas ferramentas de cuidado para o campo da atenção psicossocial, né? Reforçando a ideia da rede de atenção psicossocial e, de uma maneira geral, do que a gente tem discutido no campo da atenção psicossocial, que são diferentes estratégias para diferentes intensidades do cuidado, diferentes necessidades de cuidado, né? E uma coisa que ficou muito forte nessa minha experiência é o telefone como um setting, né? O CAPS tem seu setting, a atenção psicossocial, a atenção primária tem seu setting, o ambulatório tem seu setting, e o telefone virou um setting que eu acho que é importante que a gente faça algum debate. Né? Os limites das tecnologias de cuidado para eventos pontuais, emergenciais, porque também, numa certa altura, sobretudo agora que entrou essa coisa, né, da psicoeducação, de fazer atuações mais pontuais, de escuta, que tem uma certa importância para os eventos emergenciais, para eventos muito pontuais, mas elas não têm efetividade quando a gente percebe no cuidado ao evento pontual que ele é parte de um processo de subjetivação muito mais complexo, muito mais prolongado e muito mais adoecedor, né? A ampliação do acesso aos cuidados em atenção psicossocial e a psicologia, no caso lá, que é só psicólogos, né? Foi um elemento interessante, então a gente pôde, de uma certa maneira, romper com esse tabu da loucura de que só fala com psicólogo quem está maluco, né? Isso no interior de Goiás é muito forte, né? Então, pós-pandemia, já estamos organizando todo um conjunto de atuações pela atenção primária, né? Para intensificar a oferta subjetiva na atenção primária, tentando não naturalizar processo de subjetivação adoecedores, né? Que tem tudo a ver com o que eu falei antes. E, de uma certa maneira, a gente se viu tendo que fazer o debate de qual é a intensidade de sofrimento psíquico que é possível ser acolhido na atenção primária. Porque, para o CAPS, as pessoas já sabiam identificar, né? A coisa do sofrimento severo, persistente, ou mesmo da coisa grave, independente da população conseguir entender, ou mesmo os trabalhadores, né, do município, de conseguir entender ou colocar um termo mais preciso, mas eles já sabem, de uma certa maneira, o que era para ir para o CAPS. Para a atenção primária, ninguém sabia. Era como se não fosse possível ficar nenhuma densidade de sofrimento psíquico na atenção primária. Então, a gente vai precisar fazer essa discussão. O fortalecimento do autocuidado, né? Ficou muito, muito forte nessa experiência. Aí, serviços da rede, né? Que era óbvio, pessoas do CAPS, da cidade, do NASH, do Serviço de Atenção Domiciliar. E, para fechar isso, sem fechar, só para a gente poder discutir os limites que a gente foi percebendo nessa intervenção para esses termos, né? Terapia, tratamento, apoio, acompanhamento. A gente foi descobrindo que na atenção psicossocial a ideia da escuta,
a ideia do exercício da alteridade, né? A disponibilidade de estar para o outro, a disponibilidade para estar com o insuportável que é estar com o outro, né? Para a gente não fantasiar e romantizar essa ideia de que cuidar é uma coisa linda, é uma coisa... Vamos bater palma para os nossos médicos, nossos profissionais de saúde, nossos enfermeiros. São trabalhadores que recebem um salário e precisam ter uma atividade honrada como todos os outros que estão nessa pandemia, né? Então, a gente viu esse limite aí para nomear as coisas e eu faço uma avaliação que na hora que a gente encontra um limite para nomear as coisas, é um ótimo momento para a gente refletir sobre como é que a gente cuida das pessoas que estão cuidando. Marcelo, muito obrigada por essa fala, tá bem, muito bacana, muito legal o que você disse, combina com várias coisas que nós do PET já estamos discutindo há alguns meses, né? Inclusive algumas ideias que fez que a gente pensasse em promover essa live. Mas antes de passar a palavra para o professor Luciano, só queria dar um recadinho para o pessoal, que assim, a gente quer muito que a participação de vocês aconteça, e a gente quer bater um papo no final com, né, todo mundo fazendo perguntas e tudo mais. Inclusive, Soraya já fez uma pergunta, está anotada, mas a gente precisava, assim, só estabelecer como é que a gente vai fazer isso, né? Então, por enquanto os nossos palestrantes estiverem falando, é legal que vocês coloquem as perguntas no chat. No finalzinho, depois do término das falas, aí quem quiser pegar o microfone e falar, pode colocar o nome, assim, opa, eu quero falar. E aí a gente deixa abrir o microfone e tudo mais. E o Marcelo fez uma apresentação e às vezes houve uma interrupção, pessoas projetando a tela e tal. Aí vamos tentar não fazer isso só para, né, a gente ter um segmento bacana dessa nossa conversa. Agora o professor Luciano, fala toda sua. Agora eu abri o microfone. Estou sendo ouvido? Sim, estamos escutando. Bom, então, boa noite já, né? Boa tarde, quase, não sei, se já está praticamente de noite, nesse inverno. Eu queria primeiro dizer da minha satisfação de estar aqui. Está tendo, acho que está tendo um eco aí, não sei se é algum microfone aberto, né? Tá bem aí? Então, agradecer ao Alexandre Trino, que foi quem formulou o convite a mim, diretamente, mas, na verdade, agradecer a toda a equipe do PET Saúde, da UF, né, que já foi citado os nomes, eu não vou fazer essa formalidade de tentar lembrar os nomes todos, né? Sei que a Carla está aí, a Magda e Ana Brown, enfim, vamos lá. E o prazer de encontrar o Marcelo, né, que relembrou aí o tempo que a gente trabalhou no mesmo território, lá na 33, quando eu fui supervisor do Rubens Correia, foi uma experiência bem marcante, né? Alexandre também estava por lá, enfim. Então é também, como ele disse, eu quero fazer eco a isso, um prazer também de um reencontro, de um outro momento em que a gente estava na ativa lá, no mesmo território, então é muito legal. Então, eu devo usar mais ou menos o mesmo tempo que o Marcelo usou, não foi combinado o tempo, mas não vou passar disso. Talvez um pouco menos, vamos ver. Eu quero começar dizendo, eu achei bom eu ficar depois do Marcelo, porque ele tocou em pontos que eu quero nortear minha fala, assim, até em alguns pontos da fala dele, tomando como referência. Isso acho que vai favorecer o debate, talvez. Acho que sim. Porque eu acho que o Marcelo tocou em pontos muito importantes que eu gostaria de destacar. O primeiro, que convergem com o que eu tinha, né, elaborado para trazer. O primeiro deles é mostrar que a concepção de sociedade e também dos vínculos de socialidade estavam implicados naquele momento lá, né, do SUS, da Constituição de 88, da reforma sanitária, que precedeu, não apenas cronologicamente, né, mas vamos dizer histórica e politicamente, a reforma psiquiátrica e o movimento da luta antimanicomial, têm começos muito contemporâneos, muito próximos, mas há uma precedência lógica, né, o movimento daqueles sanitaristas daquela época. Então, esses princípios são muito caros e é preciso que a gente
com todo o processo histórico que deu no Brasil e esse desastre atual, né, que tende a apagar do mapa isso, que a gente lute, né, muito arduamente para resgatar, sustentar e não deixar que isso aconteça. E ele fala, então, dessa questão de sociedade, ou seja, a reforma, tanto uma quanto a outra, estão longe de ser, né, uma proposta de simples reorientação do modelo assistencial, ele tocou nisso, né, de contrariar o modelo hospitalocêntrico, de propor outras formas, né, de cuidado e liberdade, etc. Isso tem uma repercussão, evidentemente, não só repercussão, como fundamentos muito mais amplos, né? Uma concepção de sociedade que acho que aquele movimento todo ele tinha assim a vocação de mudar o eixo da história do Brasil. Eu vou te chegar a dizer isso. Não é? Toda a prática e a saúde, é importante dizer isso, a saúde era uma trincheira de luta muito, muito importante naquele momento. Claro que não a única, havia várias frentes de luta, na luta contra a ditadura, né, para a redemocratização do Brasil, mas a saúde tinha um lugar de trincheira, e isso é muito importante, ela não tem hoje. Né? Quer dizer, ninguém tem hoje, isso se desmantelou, mas naquele momento era muito fortemente puxado pela saúde. Então, o SUS, né, a prova disso, e havia, eu acho que uma vocação, digamos assim, para mudar o eixo não só dos modelos, né, reorientação dos modelos assistenciais, mas mudar a concepção de sociedade. Uma sociedade capitalista, absolutamente, né, enfim, caracterizada pela mais escandalosa injustiça social, disparidade, né, e uma medicina elitista, né, que dava assim, as sobras para os pobres. E o SUS veio para colocar para todos né, esse acesso à saúde. A própria Constituição, né, de 88, ela diz isso, né, é um direito de todos, um dever do Estado, uma frase que não pode ficar vazia. Né, então, é claro que isso tem consequências políticas muito importantes. E a gente tem que saber se o que foi feito na sequência está à altura disso. Né? Essa é a questão, me parece, uma das questões desse debate. Quando a gente está falando, enfim, de lá para cá, então, afinal, né, são 30 anos aí. Então, e ele fala também outro ponto que eu quero dialogar com o Marcelo, e depois vocês vão ver que alguns pontos vão se encontrando, né, é a questão da saúde do trabalhador. É claro que numa concepção assim caracterizada como uma concepção que tem uma dimensão política, de concepção de sociedade, a gente não pode pensar a saúde do trabalhador de um modo psicologizante, patologizante, individualizante. Ele falou, achei muito bom, né, o Marcelo falou isso. Eu falo do lugar da psicanálise, e a psicanálise muitas vezes ela não por acaso e nem inocentemente, porque ela tem responsabilidade histórica nisso, tomada como uma prática elitizante, individualizante, não é? E de consultório. E eu acho que eu sou, claro que há muitos outros colegas meus que estão no campo da saúde mental, mas eu vou arriscar dizer que eu sou um dos poucos que faz disso não só uma prática, né, no cotidiano do seu trabalho, mas uma questão de pesquisa na universidade, né? Eu sempre fiz isso no programa de pós-graduação da UERJ, em outros campos, eu já fui consultor do Ministério, né? E acho que assim eu tento representar uma psicanálise muito avessa a tudo isso que ela historicamente produziu. Então eu fiz esse parênteses para dizer assim que mesmo não, a gente às vezes encontra convergências com referenciais discursivos diferentes. Eu da psicanálise não precisa ser tomada como alguma coisa engessada, de modo algum, totalmente aberta a esse campo político-social. Um entendimento também, como o Marcelo disse, que me parece que tem outros referenciais, ele fala com uma terminologia que me sugeriu, um referencial deleuziano, né? Os processos de subjetivação, de adoecimento, e você vê como são convergentes, muito mais do que divergentes. Eu acho importante também assinalar isso, né? Até no momento que a gente assiste aí uma dificuldade tão grande das esquerdas se unirem, como é que a gente, às vezes, no próprio campo de trabalho nosso, né, experimenta assim, uma tentação de fazer mais divergência do que convergência. E eu acho que isso talvez também seja uma prática, né, um momento que a gente possa ensaiar fazer o contrário. Então ele fala também isso, né, da clínica e política são indissociáveis. Não tem como pensar indivíduo sem coletivo, isso é um absurdo. A própria ideia de individualidade, se não for pensada como efeito de coletividade, ela perde qualquer sentido, não há individualismo nesse nosso campo, né? Então, como pensar a saúde do trabalhador numa perspectiva assim de vamos cuidar de quem cuida? Muitas vezes, sabe, gente, isso me preocupou ao longo do tempo, como se fosse um ponto de fragilização do movimento, sabe? Às vezes tomando até o lugar de uma luta política por direitos,
trabalhistas ou políticos. A politização dos trabalhadores, ela tinha que estar o tempo todo acompanhando a prática clínica, nesse nível também. E muitas vezes, assim, um adoecimento, angústia, depressão, desânimo, assim, se você toma isso com um ponto individualizado, né, o psicologizado para ser tratado, você enfraquece, evidentemente, né, você despolitiza, você psicologiza a questão e ela perde seu vigor. A supervisão, eu sempre fui supervisor, né, eu trabalhei muito mais como supervisor do que no assistente, na ponta, assim, o fronte assistencial diretamente com os usuários. E como supervisor, acho que eu construí uma prática de supervisão que se autoconcebe como cuidador, mas não desse sentido individualizante ou psicologizante, né? A formação de equipes, é claro que você está cuidando, mas você não está cuidando nem no sentido também assim de uma fragilização. Muitas vezes eu me vi diante, assim, como supervisor, de ter que ser um pouco duro, né, com a equipe, no sentido de, então o paciente me agrediu, então aconteceu uma coisa, não estou aguentando, quer dizer, então talvez você tenha que pensar se quer trabalhar nesse campo, né, porque a gente não vai ficar aqui na supervisão assim, né, digamos, tratando como se fosse numa terapia, entende? Nem os próprios casos clínicos trazidos não eram trazidos numa perspectiva clinicista. Clínica, sem dúvida. Clinicista, não, no sentido de ficar explorando as particularidades do atendimento, né? Isso vinha junto, é claro que isso vinha, mas junto com a perspectiva da relação com o território, da relação com o fora do CAPS, por exemplo, né? A ideia de que CAPS é um centro, esse nome que ele tem é um problema, porque ele é um centro que deve ser descentralizado, esvaziado, articulado. Não existe CAPS que não dependa de toda a rede que ele teste em volta dele, né? Como na imagem da aranha, que é muito interessante, mas enfim, eu não vou me alongar nisso por causa do nosso tempo. Então, eu acho que são pontos muito importantes para a gente não pensar a saúde do trabalhador de uma maneira fragilizadora dele e despolitizadora. Quando a gente pensa na pandemia, se configura um outro campo. Quer dizer, os profissionais de saúde, não digo de saúde mental exclusivamente, os profissionais de saúde, esses que estão no front, né, que tratam, né, na saúde geral, na atenção primária, assim chamada, ou que estão nas unidades de referência de Covid, e que estão, assim, enfrentando uma realidade cotidiana absolutamente enlouquecedora, absolutamente angustiante, ver as pessoas morrerem, ou não ter respirador, ou não ter médico, ou não ter leito, enfim, e a pessoa morrendo na calçada. Esse tipo de coisa, ela exigiu uma intervenção. Isso aí até o Alexandre Trino participou desse projeto, que foi elaborado por mim na UERJ, com a Secretaria de Estado do Rio de Saúde, né? E que fez alguma coisa importante, está fazendo ainda, no sentido de atender os profissionais de saúde de ponta junto à Covid. E nunca numa perspectiva de tratamento. Nós tivemos o cuidado de dizer assim, eles estão precisando de uma intervenção clínica, sem dúvida, mas eles não estão pedindo tratamento, eles não estão doentes, eles não estão com nenhuma demanda de tratamento. Eles estão precisando de uma intervenção que nós chamamos de estabilizador emergencial. O uso da palavra, né, e a psicanálise se presta para isso, quando bem entendida, bem usada, sem virar um tratamento. Tem sido muito interessante, a equipe está trabalhando, é a única referência à experiência que eu vou fazer, não vou, como o Marcelo trouxe, a experiência com o Goiás Velho, super legal, mas eu só me referi a isso muito brevemente, e uma dimensão também de uma escuta coletiva a equipes que trabalham no mesmo lugar de saúde, unidades de saúde. Vamos iniciar uma em Volta Redonda agora, por exemplo, nesse projeto, no Hospital Zilda Arne. Tem feito contato até essa semana, vamos conversar. Enfim, essa é a referência. Então, eu quero dizer que numa situação como a Covid, não se trata de enfraquecimento via psicologização de modo algum, porque nós não estamos psicologizando a questão. O fato de estar em angústia, quase enlouquecendo, tem exemplos incríveis, até de um coveiro, imagina, que o coveiro, é claro, ele precisou ser escutado, porque ele estava, né, a Covid leva os coveiros ao desespero, né? É um coveiro do cemitério do Caju, Roberto Fábio, do Hospital do Caju. E ele precisou ser atendido, e isso foi uma coisa muito importante que entrou no projeto. Mas eu também, como eu disse, eu não vou me alongar, porque eu quero desenvolver um ponto crítico. Eu gostaria que essa parte crítica da minha fala fosse entendida da melhor maneira possível, ou seja, como alguma coisa assim, que é preciso que a gente pratique a crítica, né? E nos debates que ela seja entendida talvez como uma crítica amorosa. Vamos ver se eu consigo.
Se é verdade, então, como disse o Marcelo, que a reforma, todo o nosso movimento, a atenção psicossocial, se baseia em princípios que têm a ver com a política e concepção da sociedade, esses princípios eles trazem consigo uma concepção do cuidado, e esse é outro ponto que ele tocou, eu vejo quantos pontos de convergência, que é a noção de alteridade, né? Marcelo falou muito nisso. É preciso dar lugar ao outro e não julgar que a gente tem um saber sobre o outro. Não é isso que vai aplicar a ele. E aí que entra, já estou me aproximando das 6 horas, eu queria parar às 6 horas, faltam 5 minutos, eu vou me aproximando do fim com essa discussão crítica que eu proponho para o debate. Né? Quer dizer, até que ponto esses princípios que nos norteiam desde dos anos 80, ao se desdobrarem numa política pública que foi cada vez mais se aproximando da atenção primária, eu sei quão delicado é esse tema da atenção primária, mas eu não vou fugir do risco do que eu vou dizer, o quanto, quando a atenção psicossocial tinha uma certa independência política, eu testemunhei isso quando eu estava no Ministério como consultor, em relação à atenção primária, e houve um momento que ela foi subordinada à atenção primária em termos de rubrica, de financiamento. Isso é só um detalhe institucional. Na verdade, houve um processo muito mais amplo de ressanitarização através da atenção primária. A atenção primária é fundamental num país, qualquer país, inclusive como o Brasil. Mas será que a atenção primária precisa trazer consigo, no seu bojo, uma perspectiva sanitarista, leia-se, medicalizante? Porque foi o que aconteceu, e foi o que aconteceu, claro, com influências neoliberais que estavam correndo paralelo, não é uma atenção primária pensada dissociadamente todo um contexto político, mas o fato é que ela, em vez de se deixar contaminar pelo que a atenção psicossocial tinha de extrasanitário, por assim dizer, quando toca justamente nos nexos e vínculos de socialidade, na perspectiva de alteridade, ela, ao contrário, ela fagocitou a atenção psicossocial, que começou a ficar cada vez mais marcada pelos matizes sanitaristas. Eu quero apontar esse processo. A gente não conseguiu, vamos dizer assim, psicossocializar a atenção primária, a gente primarizou ou sanitarizou a atenção psicossocial. Aconteceu essa inversão, não casual, é óbvio que isso tende a uma tendência neoliberal, uma tendência que vem acompanhada de outro ponto que o Marcelo tocou muito bom, que foi a mudança nos vínculos de trabalho, das políticas de RH. Porque é claro que quando se substituem os quadros públicos que têm uma estabilidade, permitem que você faça o que os PETs fazem, enfim, a formação em trabalho, e que você cria um vínculo, inclusive, de desejo com o trabalho, prolongado no tempo, quando você troca isso pelas OS, essa pouca vergonha que são as OS, essa forma de dizer que isso é mais eficaz, é uma estupidez sem tamanho, dizer que é mais eficaz quando por esse modelo, é claro que é muito menos eficaz. Aliás, eu quero fazer um parêntese. Já se fala, às vezes, muito que as tecnologias biomédicas, alguns chamam de tecnologias duras, o núcleo duro da ciência, e que foram substituídas por tecnologias leves, que seriam essas mais relacionais, que eu estava me referindo. É um parênteses, porque eu sou contra isso, Eu acho que a gente reconhecer como duro é reconhecer como científico. É preciso dizer que todas as práticas são atravessadas pela ideologia, mas as práticas que nós sustentamos na atenção psicossocial e numa outra concepção de atenção primária, que são interdisciplinares, que são transdisciplinares, elas respeitam muito mais a complexidade do campo do que as práticas biomédicas. Então, onde é que elas são mais científicas? Só porque são chamadas de biomédicas? Quem disse que científico quer dizer aquilo que é biomédico, ou aquilo que é organicista, ou aquilo que é cerebral? Nesse ponto, Marcelo falou alguma coisa de razão ligada ao cérebro, então eu colocaria aí um problema. Mas, de qualquer maneira, assim, vamos parar de chamar de núcleo duro, O núcleo duro é o nosso, não só na dureza do nosso trabalho, como na consistência metodológica. Se você tiver uma perspectiva epistemológica crítica, o modelo biomédico não resiste à menor, a crítica mais leve, ele cai.
não se aplica de modo algum ao campo das problemáticas, por exemplo, sofrimento psíquico, doença mental, assim chamada, sofrimento grave, persistente, como é dito no nosso marco, né, legal, e uso de drogas, população de rua, nada disso admite, né, uma estratégia biomédica como tratamento. É um fracasso completo e se veste de ciência dura, né? Então, eu sou contra. Mas isso como eu disse, é um parênteses, porque, na verdade, as nossas estratégias, né, que não são mais leves, são mais duras e mais complexas, elas exigem uma perspectiva também quanto à profissionalidade, aí eu toco no ponto crítico com o qual eu vou concluir, que tendam a dissolver a própria noção de profissionalidade. Eu penso que é mais, vamos dizer, ousado e talvez mais consequente se a gente, em vez de pensar em interprofissionalidade, que mantém, é claro que seja, mesmo sendo intertrans, ou que seja, né, ela mantém as referências profissionais na conjugação, né, de uma equipe, por exemplo, multiprofissional, interprofissional, na ideia de que cada um trazendo a sua visão vai resultar vai haver uma certa resultante que vai ser mais complexa em termos daquilo que é oferecido ao outro. Aí entra a alteridade novamente, né, que o Marcelo falou. Será que para que o outro tenha o protagonismo e tenha mesmo o espaço que ele tem que ter, eu não teria que dissolver a noção de profissionalidade? Então, eu proponho outro termo, que é desprofissionalidade. Eu quero propor aqui nessa live. Eu quero, assim, colocar em questão o conceito de interprofissionalidade e propor que a gente pense na desprofissionalidade, como há muitos anos eu penso em desespecialidade, né? E desdisciplinaridade. Esse prefixo des quer dizer, na verdade, se você radicalizar a perspectiva de uma equipe de CAPS, de atenção psicossocial, você não tem identidades profissionais. É claro que você pode ter habilidades, não é? Se alguém, pensando na integralidade da ação do cuidado, que é um dos princípios do SUS, se alguém se machuca seriamente, eu vou preferir que o enfermeiro intervenha do que eu vou ser besteira com aquele ferimento. Isso é outra coisa, né? Que um musicoterapeuta tem um ouvido afinado para perceber que um autista está com um tom de voz diferente hoje e que tem um valor subjetivo importante, provavelmente ele vai captar muito mais do que eu. Isso não quer dizer que ele vai praticar a profissionalidade dele, fazer bandinha, né? Fazer reunião de vários instrumentos com o autista, porque isso não vai rolar, né? E que também que haja um balcão de enfermagem dentro do CAPS para as práticas. A gente sabe que quando o CAPS é muito legal, que hoje em dia é muito raro, infelizmente, mas a gente teve experiências muito interessantes do Brasil, restava como um quisto, né? Um quisto não psicossocial, o ambulatório médico psiquiátrico dentro do CAPS. Né? Todo CAPS tem um psiquiatra fazendo ambulatório, contrariando todos os princípios de atenção psicossocial. Isso né, mesmo os mais avançados. A gente não conseguiu fazer isso. Talvez a gente possa concluir dizendo que a reforma foi tímida na desconstrução da referência médica. Né? Ela foi tímida. Eu não tenho dúvida disso. Quer dizer, a gente manteve a psiquiatria num lugar, se não de centralidade, de especialidade intocável. Concluindo, voltando para concluir, me parece que um modo a interprofissionalidade talvez tenha que ser interrogada. Ela tem várias virtudes e valores. É óbvio que você pensar em interprofissionalidade trouxe imensos avanços numa perspectiva, né, tecnicista, profissionalista, né? Não há dúvida disso. Eu estou tomando esse debate num patamar já mais avançado. Então, estou precisando destacar as virtudes da interprofissionalidade. Eu queria colocar uma crítica a ela, no sentido de, quem sabe, a gente começa a interrogar até que ponto, para retomar os princípios lá de 1988 e do que foi a vocação mais ousada, mais de, vamos dizer, de reorientar não o modelo assistencial, mas reorientar o eixo político do Brasil, né? Imagina dizer isso hoje para a catástrofe que a gente viu. Mas, enfim, é por isso mesmo que precisa retomar esse eixo. A gente teria que ir mais longe. E acho que, assim, a gente deve pensar no que seria uma desprofissionalidade, na formação dos nossos profissionais e de uma prática de cuidado que seja, de fato, uma prática regida pela alteridade. Né?
É isso. Eu acho que eu só passei 4 minutos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter trazido essas questões. Estou ansioso pelo debate. Muito obrigado. Luciano, nós que agradecemos imensamente a sua participação. Obrigada. Antes da gente ir para as perguntas, só avisar que a gente vai colocar um linkzinho de avaliação, né, nesse nosso bate-papo aqui no chat. Alô, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Luciano, estamos. Está me ouvindo? Então, mas aí só para avisar que a gente vai... Peraí. Não tá? Não tá? Alguém mais não me ouve? Porque desligou aqui. Então, não, estamos te ouvindo. Estamos te escutando. Então, só para dar continuidade, então, falando que a gente vai colocar um link de avaliação aqui no chat. Então, todas as pessoas que já Gente, eu estou preocupado, estão me ouvindo? Estamos, Luciano, dá para te ouvir direitinho. Te ouço bem. Mas eu fui ouvido até o fim porque o meu microfone começou a descarregar, entenderam? Não, te ouvimos completamente. Eu gostaria de ouvir. Eu ouvi todo. Ouvimos sim, Luciano. Te ouvimos muito bem. A Daniela está me dizendo que sim. Não, obrigado. Chat... Me tranquilizaram, porque eu parei de ouvir. Eu não estou ouvindo vocês. Não sei o que houve aqui. Mas enquanto o Luciano começa a ouvir a gente, só dá esse recado do link de avaliação. E nesse link de avaliação, todas as pessoas que preencherem vão ter direito ao certificado. Você está aqui, está assistindo, preenchendo o link de avaliação, vai receber o nosso certificado. E lá vai ter um lugarzinho para botar a palavra-chave. E a palavra-chave que a gente escolheu, né, seria cuidando do cuidador. E começando com as perguntas, Luciano, já ouve a gente? Não vou ouvir. Não. A primeira pergunta é para o Marcelo. É a pergunta da Soraya. Ela tinha feito uma pergunta enquanto o Marcelo estava falando ainda, que era sobre o trabalho que ele realiza em Goiás, que, como psicólogo, ela quis saber quando que ele começou, se foi um trabalho que começou durante a pandemia, e como é que está agora a procura por esses profissionais, pelos psicólogos. Soraya, né, Carla? Exato. Oi, Soraya. O trabalho ele começou no finalzinho de abril. E logo no final de abril, eu fui procurado pelo Fiocruz, pelos colegas, né, os psicólogos do município de Goiás, e aí a gente começou a constituir, desde o início, eles quando me procuraram, já tinham começado essa oferta para os trabalhadores, né, do apoio por telefone, só que de uma maneira menos estruturada, ainda com baixíssima procura. Uma coisa muito interessante que depois a gente foi detectando, né, pelo núcleo de pesquisa em outros lugares, é que a disponibilidade da oferta, você avisar na cidade para os trabalhadores que existe o recurso, já, de alguma maneira, já produzia algum espaço de tranquilização dessas pessoas. Então, nós tivemos um primeiro momento com uma baixa procura, e logo na sequência, hoje a gente deve ter mais ou menos quase umas 40 pessoas sendo acompanhadas desse universo, que eu falei que são de mais ou menos 350. Algumas, inclusive, já, de uma certa forma, receberam alta, né? Algumas passaram por alguns atendimentos e já conseguiram essa estabilidade a qual o Luciano se referiu, e a gente segue atendendo outras pessoas. Então, o processo segue até agora. Perdão. Então, ele prevê, né, essas estratégias durante a pandemia e prevê também pós-pandemia, como eu tinha falado. E aí, pós-pandemia, em convergência com tudo que o Luciano falou, absolutamente ampliar as ofertas da rede e tornar a rede muito mais acolhedora e amistosa, não só para os trabalhadores, mas para a população em geral. Eu espero ter respondido tudo. Sim, Marcelo. Tem uma pergunta aqui direcionada para os dois palestrantes.
A Maria Alice Bastos Silva, ela pergunta e faz uma observação em relação à garantia dos bens materiais, fazendo parte da saúde, através de vínculos de trabalho dignos. Atualmente, a pergunta que ela faz é, atualmente, como produzir espaços para se cuidar desse tema junto aos gestores? Quem quer responder primeiro? Quer responder, Luciane? Eu vou na sequência? Acho que não. Acho que você pode responder melhor que eu isso. Não saberia começar. Posso comentar depois. Tá bom. Então, eu estava ouvindo aqui, eu fiquei pensando em duas dimensões disso. Eu fiquei pensando, primeiro, na dimensão do quanto que a gente garante pelas políticas públicas à população brasileira essa estabilidade nesse momento, né? Como é que a gente, pela via material, que foram esses R$ 600, que foi feito de uma maneira estapafúrdia, obrigando as pessoas se não pegasse o Covid na primeira vez que foi na Caixa Econômica, pegava na segunda ou na terceira, né? Então, tem uma dimensão, eu acho que é de estabilizar, mais uma vez, em convergência com o que o Luciano trouxe, tem um elemento que é da gente estabilizar a sociedade como um todo, né? Se a gente consegue, de alguma maneira, pela via da política pública, né, construir possibilidades de ancoragem, de continência para a população, para o cidadão, do exercício de uma cidadania, ou seja, uma cidadania claudicante, que está o tempo todo pedindo, como se fosse uma benesse, né? Se a gente, o mais rapidamente possível, tivesse tido ações governamentais, né, para poder garantir para a população, sobretudo para os mais vulneráveis, porque eu estou completamente privilegiado, estou trabalhando de casa, e uma boa parte de nós consegue esse benefício, estamos aqui com a internet, mas era isso, como é que o cara entra num aplicativo sem internet, e aí liga, então era uma coisa atabalhoada, enfim. Sei que a questão que a colega colocou não era exatamente essa, mas eu acho que é importante a gente começar por essa, porque a gente está falando mais uma vez, de um modelo de sociabilidade, de pensar a política pública, de pensar a atenção psicossocial como uma forma de produzir laço social, né? E as questões materiais, elas estão colocadas, né? Veja, eu me esqueci do nome, Alexandre, por favor, para não meter nenhuma indelicadeza. Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice, da mesma maneira que nós dois falamos, né? Eu e o Luciano falamos da potência do espaço, né? De alguma maneira construir estratégias de coletivização de problemas, né? Nós o tempo todo nos remetemos ao nosso espaço como uma ótima memória, o nosso espaço de coletivização da clínica, né? E da ação no território, que era o Fórum de Saúde Mental, né? Então, quanto mais a gente tiver esses espaços onde o trabalhador se organiza, e como o Luciano trouxe também, não à toa a gente acabou, né, matou por inanição uma boa parte dos sindicatos em 2017, quando acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Mais uma vez, gente, clínica e política, tá? Como é que eu posso ser clínico e não entender do esvaziamento da força sindical e da possibilidade do trabalhador de pensar um vínculo mais estável, né? Ao mesmo tempo, eu gostaria também de colocar uma questão para nós aqui, que é uma fantasia de uma garantia inequívoca de que o trabalho do servidor estável é garantia de que o trabalho será bem realizado. A gente também não pode embarcar nessa fantasia. Nós precisamos ter formas críticas de coletivamente, né, avaliar, como o Luciano colocou a questão da OS. Eu preciso ter evidência para isso da gestão. Eu fiz mestrado e doutorado no Departamento de Planejamento, Política e Gestão do Instituto de Medicina Social. Eu preciso falar com alguma base, isso precisa ultrapassar a questão da paixão, do que é, do que não é, a gente precisa ter mais consistência, né? E aí eu acho que a melhor maneira de a gente fazer isso é junto, coletivamente, é poder discutir, ou no sindicato, ou para depois a gente ter um corpo, né, de profissão, para depois pensar em como é que isso ganha gestão. Não sei se eu consegui ser claro nas minhas colocações. Talvez eu tenha preferido que você falasse primeiro, porque eu não sei se você entende bem como a pergunta se orientava em termos de assegurar
recursos materiais ou bens materiais, acho isso muito difícil. Mas em relação à coisa que você falou aí, temos que ter, né, enfim, evidências, dados, e não só, enfim, fantasias ou ilusões. Mas você não concorda, Marcelo, que mesmo que não garanta nada, que um servidor estável, os quadros públicos, isso não está assegurado que vão fazer um trabalho mais efetivo, as condições são dadas para isso de modo muito mais favorável se você tem esse modelo, né, de recursos humanos baseados no funcionário público. Isso permite que você não garanta com isso, mas que você possa criar dispositivos de formação. A própria supervisão sempre foi, para mim, um dispositivo de formação do profissional, e outros, né? E o PET, a formação permanente, que você não tem quando o modelo é OS, né? Quando o modelo é OS, você só tem perda material, retomando um pouco a questão da Maria Alice, a garantia material não só aos profissionais, como a população está totalmente comprometida, né? É tudo que ninguém quer garantir, né? Vamos lembrar que a saúde e a saúde mental deixou de ser um direito, né? Ela é um direito, né, nesses princípios, passou a ser um serviço. A transformação de direito em serviço já prejudicou de saída, né? Essa ideia de que a gente faz serviço e não né, pratica direitos, né? Certamente, Luciano. E aí eu queria só para aproveitar uma questão que tangencia isso que você falou, que foi muito interessante aqui. Aqui, nós, pela Fiocruz Brasília, estabelecemos uma parceria com o Governo do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social, para, junto à residência que nós temos aqui, participar do cuidado à população em situação de rua. Sobretudo nos grandes abrigos. Aqui houve uma ampliação de 550 vagas de abrigamento. E o que foi muito interessante nesse processo, com a chegada, com o aumento dessa população e um aumento por diferentes vias da possibilidade da vocalização da população em situação de rua junto ao serviço, o serviço fez o que a gente vai chamar em saúde mental, ele baixou a sua exigência. Então, antes, onde o sujeito chegava com cheiro de bebida, e ele diz, não pode ser abrigado hoje porque está cheirando a álcool, agora as pessoas vão e dizem assim, não, olha, bicho, senta lá, vai, toma um banho, vai dormir um pouco, daqui a pouco você vai estar melhor. E aí os serviços ficaram surpreendidos no quanto isso retornou de adesão às possibilidades dos trabalhadores de construírem propostas de trabalho. Então, eu estou comentando um pouco sobre uma possibilidade de aumentar a capacidade do usuário, que a gente tem um lastro enorme, que a gente não pode abandonar na saúde mental, com as assembleias, com as possibilidades de vocalização do usuário, como uma possibilidade de, no limite, constranger o serviço para produzir formas mais eficientes, mais próximas à realidade das pessoas que atende. É uma sugestão mais ou menos nesse sentido que eu estou dando. A gente precisa estar junto e construir estratégias para, seja pela via... Eu concordo plenamente com você, a via estatal é a via mais desejável, é a via que garante essa proteção do trabalhador, que não deixa o trabalhador vulnerável a qualquer mudança de gestão. Você muda a equipe toda, tem que fazer tudo, você não consegue ter uma formação contínua. Concordo plenamente com você. E acho que a gente pode, voltando à questão da colega, aumentar a capacidade da gente vocalizar, tanto pelo trabalhador quanto pelo usuário. Mas estamos juntos, partimos do mesmo pressuposto. Dando continuidade aqui, a gente tem um comentário e uma pergunta da professora Andrea. Ela diz, né, que o Luciano está sempre provocativo e fala, considerando a característica patologizante da atenção primária apontada por você, que considera que a atenção primária fagocitou a atenção psicossocial, poderíamos pensar em uma forma bastante rasa, ou mesmo para a mudança do consultório de rua para o consultório na rua. E aí ela levanta uma segunda questão, que é, poderíamos pensar a supervisão e as reuniões de equipe como estratégias e ou ferramentas de educação permanente? E aí, só antes do nosso palestrante responder, eu queria, né, mais uma vez, instigar o pessoal que está aqui a falar, pegar o microfone mesmo. Quem quiser participar, fazer essa pergunta sem estar escrevendo, mas quiser falar essa pergunta, também pode. É só botar o nomezinho aqui que a gente faz o chamado, só para botar na ordem, tá bom? Mas... Precisa repetir a pergunta, Marcelo, Luciano?
Acho que não, eu posso começar essa vez. Porque eu acho que foi mais interessado a mim, né? Então, eu não disse que a atenção primária patologiza necessariamente, né? Eu acho que a atenção primária é um campo muito importante, principalmente no país com as dimensões do Brasil, e com os problemas sociais que o Brasil tem, né? É fundamental a atenção primária. O que eu apontei foi um processo de sanitarização. Digamos assim, eu penso que os sanitaristas dos anos 80, eles tinham uma concepção, eu vou dizer logo, dando nome aos bois, a perspectiva socialista que os norteava fazia com que o sanitarismo fosse transbordado por ele mesmo. Quer dizer, você tinha alguma coisa assim que transbordava do sanitarismo. A saúde não era estritamente sanitária, né? Saúde coletiva, saúde, né, pública, a saúde coletiva em particular, ela traz esse transbordamento. Eu acho que aos poucos ele foi se perdendo, entende? A saúde foi se refluindo para se perder dentro de si mesma. E a atenção primária que a gente tem, muito estritamente ligada àquela pirâmide, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, às vezes quaternária, você tem uma estratificação hierárquica dos níveis de atenção. E se você pensar a atenção psicossocial fora desse eixo, ela se manteve muito mais potente nos seus efeitos transformadores. Quando eu chamei de fagocitar, é no sentido de que ela foi trazida para dentro da pirâmide. Ora, se você joga a atenção psicossocial dentro da pirâmide das atenções, ela sofre um empuxo imediato para o topo. Ela vai lá para o topo. Quem vai pensar que a atenção psicossocial é primária? Então, ela desprimariza, entende? Ela fica ultra tecnológica, ultra especializada, entende? O que é a morte da atenção psicossocial. Se você quer matar a atenção psicossocial, você faz isso. Você torna ela uma atenção ultra especializada. Pronto, acabou, porque ela goza, digamos assim, das mesmas características de princípios, há uma comunidade de princípios, né? Eu não digo que a atenção psicossocial é primária, eu digo que ela tem, com a primária bem concebida, uma comunidade de princípios. Se você joga ela dentro da pirâmide, ela vira atenção terciária. Aliás, a RAPS, vamos ser capazes de coragem de criticar a RAPS, né, gente? A RAPS, né, portaria 3088, ela coloca o CAPS como serviço especializado. E eu comecei a escutar gente muito crítica que me acompanhava durante 10 anos no trabalho, começaram a chamar o CAPS de serviço especializado. Quer dizer, CAPS, serviço especializado, acabou o CAPS, né? Quer dizer, se ele não é alguma coisa, é especializado, não é isso? Ele é outra coisa, menos isso. Então, é isso que eu chamei de fagocitar. A questão da patologização é um pouco outra. Não é exatamente a atenção primária promover isso. Aliás, não foi a atenção primária que se promoveu assim. Foi o neoliberalismo brasileiro que produziu uma atenção primária assim, estritamente sanitária. Houve um momento muito marcante em que eu estava numa reunião na gestão do Rio, não importa com quem nem qual, e foi anunciado que os médicos da estratégia de saúde da família iam poder começar a medicar os usuários da atenção psicossocial, a problemática de saúde mental. Um desastre, né? Quer dizer, primeiro que não precisa autorizar médico a medicar, eles têm por lei, né? Quando fazem lá o juramento lá de Hipócrates, quando se formam, eles podem medicar. O problema não é esse, é que uma política pública começa a afirmar que eles podem medicar. É diferente, não é uma autorização jurídica, né? Vamos dizer, profissionalista. É que a política começou a afirmar isso. Na estratégia de saúde da família, podem medicar. Não precisa discutir com o CAPS, não. Pode medicar. E aí inventaram aquele negócio de matriciamento para disfarçar isso, né? Quer dizer, você não sabe mais quem está matriciando quem. Se é o CAPS, né? Se é a atenção psicossocial que vai matriciar as estratégias de saúde da família, ou o contrário. Então, aí você tem a medicalização e houve um aumento imenso, exponencial, né, da dispensação de medicação pela cidade, pela sociedade, entendeu? Quer dizer, isso atendendo aos interesses de laboratório, é evidente, né? Então, os CAPs começaram a ser também entrepostos de circulação de pessoas e dispensação de medicação, não é? Então, são processos políticos, não são processos estritamente, vamos dizer, de uma discussão técnica no campo da saúde, não são. Isso não pode ser discutido fora do âmbito político. Então, não é a atenção primária que é culpada, não. Ela foi objeto desse processo, né, de sanitarização, que, na verdade, entre aspas, de medicalização, o objetivo era esse.
E aí não é patologizar. A patologização tem a ver com a ideia de cuidar do cuidador por uma via terapêutica. Eu acho complicado, sinceramente. Eu acho que a gente tem que dar condições discursivas, políticas, supervisão. E a última parte da pergunta, muito boa, aliás, eu penso sim que a supervisão, que eu não chamo de clínico institucional, não gosto desse binômio, é clínico territorial, um termo que eu propus também, porque ela institucional puxa todo um significado ruim, antigo, de supervisão institucional. Ela é clínico territorial, é o tempo todo o território, a clínica é territorial. E aí, essa supervisão, é claro que é uma prática de formação permanente e de educação permanente, não tem a menor dúvida disso. É um lugar de formação, não é um lugar de discutir caso clínico só. É claro, a clínica tem que ser trabalhada e discutida, mas é um lugar de formação de princípios, sabe? Enfim, de todas essas questões que acho que estão presentes, né? E é por isso que, às vezes, a gestão tolera tão mal o supervisor, né? Eu não tenho nem muito a complementar, não. Acho que tem inclusive, um termo, né, na saúde, acho que que é o imperialismo sanitário. Essa ideia da gente... Que acho que tem a ver com uma coisa que eu trouxe na minha fala, pelo menos que eu desejei trazer, que tem a ver com uma das possibilidades de promoção do sofrimento do trabalhador, que é essa ideia de tratar como sinônimo integralidade com totalidade. Né? Achar que a gente vai trazer tudo para dentro do campo da saúde. Né? A gente perder a capacidade de fazer uma discussão de como é que isso que a gente chama de cuidado possa ser entendido como sociabilidade, mais uma vez, como forma de construir laço com o outro para além do campo sanitário. Essa ideia de incorporar tudo para o campo sanitário, eu também percebo isso como uma dificuldade, né? Como um elemento a gente conversar sobre, porque isso, né? Como eu trouxe. A gente vai ter que lidar com pessoas, em geral, quando eu estou falando de saúde da família, e esse é o meu lugar, né, de observação maior, como trabalhador no Sistema Único de Saúde, eu vou lidar com situações de extrema vulnerabilidade. Extrema. Não estou falando nem quando eu trabalhei com população em situação de rua. Falando de uma maneira geral, atenção primária de uma maneira geral. São distribuídos pela H. Então, acho que esse elemento da gente lidar com essa dificuldade de ter recursos para a vida é um elemento que a gente precisa pensar, e também concordo com o Luciano quanto a isso, não é pensar nisso individualizando nada, nem individualizando a pessoa, o trabalhador que sofre, tampouco individualizando os casos das pessoas que chegam. A gente precisa olhar isso de uma maneira territorial, de uma maneira coletiva, de uma maneira a produzir emancipação, de uma certa forma, né? Evitar essa ideia. E aí o termo imperialismo sanitário, até para ser fiel do Kenneth Camargo, é essa ideia de que a gente, e aí ele usa a ideia de medicalizar, né? Nesse sentido, né? Não de usar medicamento, mas de tornar parte da vida comum, cotidiana, como um problema a ser tratado. E a gente incorporou isso, completamente informado pelo neoliberalismo, sobretudo, e aí tudo passa a ser tratado, né? Numa certa medida, e aí é extremamente desconfortável. O Luciano também dá aula no curso de psicologia, muitos colegas veem isso como possibilidade de trabalho, né? Como posto de trabalho, como mais uma barraquinha que eu coloco na feira, né? Mas isso é catastrófico, é um saco sem fundo, né? Você jamais vai conseguir atender essa demanda em qualquer perspectiva que seja. Então, eu acho que a gente está tendo aí uma aula de concepção de sistema de saúde associada a leituras atuais de concepção de sociedade. Acho que tanto o Luciano Elia quanto o Marcelo trazem vários aspectos aí relacionados à conjuntura atual, ou à conjuntura que perpassou aí os últimos tempos aí do histórico de políticas de saúde e de concepções de modelo de atenção que, de alguma forma, nos provocam a repensar muita coisa relacionada à questão do trabalhador em saúde, que eu acho que é o nosso foco aqui, a questão do cuidado ao cuidador.
E nessa concepção de sociedade atual, que o Luciano traz muito bem em relação ao momento histórico, a minha pergunta para os dois é como que a pandemia e tudo isso que a gente está vivendo, ela pode produzir para dentro do Sistema Único de Saúde um divisor de águas importante, de legitimação maior do SUS na sociedade e, por conseguinte, uma maior valorização do profissional de saúde nesse contexto da saúde pública, né? De tabela, esse contexto aí do cuidador ter essa concepção de também ser cuidado, isso também não está intimamente relacionado a um contexto de que o próprio profissional de saúde ele tem uma visão muito patologizada, né, do cuidado. Então, isso acaba esbarrando em resistências a ele mesmo se cuidar, né? Ou ele só se cuida quando ele efetivamente tem algo mais claro, visível, biológico. A pandemia não está trazendo muito essa concepção da saúde mental para que esse trabalhador também tenha essa percepção de autocuidado, que eu acho que a interprofissionalidade também pode contribuir. Queria que vocês comentassem um pouco tudo isso que eu estou falando. Vamos lá. Quer começar, Marcelo? Então, Pode começar, Luciano, pode começar. Não, eu acho que sim, Alexandre. Acho que você tem razão em dizer que a pandemia produziu esse efeito, né? Primeiro, e antes de tudo, porque ela vamos dizer assim, esfacelou, né, algumas realidades, assim, né? Ela fragmenta, ela estilhaça, né? Inclusive o modelo, mesmo que eu não gosto de me referir ao presidente da República pelo nome, então eu vou chamar de uma sigla VP e vou pedir para vocês não me pedirem para dizer o que é VP, tá? Então, assim, ainda que o VP e sua equipe desesperadamente, alucinadamente tenham... que entrou uma ligação aqui. Estão me ouvindo? Tenham negado, tenham feito todo, enfim, do genocídio, como a gente diz. É inegável que o SUS é o grande redutor de danos, né, da tragédia nacional com a pandemia, não é isso? Quer dizer, o SUS ressurge aí como uma força, né? Ele se recoloca, ele se relança a partir disso, porque ele tem uma função absolutamente fundamental no enfrentamento dessa pandemia. E você tocou num outro aspecto, né, Alexandre, que é assim, a própria concepção dos profissionais, muito patologizante, muito marcada por um modelo biomédico de saúde e doença, né? Isso também fica esfacelado, né? Quer dizer, eles se veem confrontados com situações tão desesperadoras que isso põe em xeque a concepção estável que eles desestabiliza, né? Também a concepção dele não desestabiliza apenas o estado emocional subjetivo deles, desestabiliza as crenças. E acho que isso da dimensão que o Marcelo falou, que eu gosto muito, da socialidade, né? Enfim, assim chamadas tecnologias relacionais, eu já disse, vou repetir que não gosto desse nome, porque tecnologia, enfim, desses recursos relacionais estão muito mais presentes para os profissionais de saúde, você vê isso na escuta deles, eles estão muito mais abertos à socialidade, eles estão muito mais abertos a um pedido de ajuda, né, que normalmente não fazem. Então, não sei se eu respondo, mas eu concordo com você, com essa leitura de que há alguma coisa nessa pandemia, porque ela revela estrondosamente o fracasso do modelo, que não é nem neoliberal mais, né? Que a gente nem pode qualificar o modelo atual do governo atual de neoliberal, ele é sei lá o quê, enfim, é só desastroso, genocida e necropolítico, né? Política da morte. A pandemia ela revela de uma maneira
tão violento o fracasso disso que ela reacende certos pavios que estavam precisando ser reacendidos, inclusive na visão dos profissionais, eu acho que sim. Como essa direção que você falava. Diga lá, Marcelo. Eu vou pegar esse último ponto que você falou, que ele, para mim, do comentário do Alexandre, e também fazendo um comentário, não uma resposta, é o mais preciso. Assim. Eu acho que, de uma certa forma, a pandemia revelou que esse dito projeto, concordo plenamente com você, não é liberal, não é uma coisa acéfala e que não compõe com nenhum tipo de valor que a gente deveria desejar enquanto sociedade, ele acabou dando uma possibilidade, e eu tendo a concordar também com o Alexandre, no sentido de que, nesse momento, a gente ganhou uma capacidade importante de vocalizar para o Sistema Único de Saúde, porque isso ficou mais evidente para a população de que esse recurso, né, está ali. Inclusive, mesmo quando iam falar das ocupações, né, a vaga no hospital particular, a ocupação no leito de UTI no hospital particular e ocupação nos leitos do SUS, até quando fazia essa comparação, ficava evidente que não tem como dar conta com um sistema particular. Então, acho que a gente ganhou uma possibilidade de construir algumas alternativas, né? A gente vai ocupar esse espaço político da maneira talvez que a gente devesse? Eu tenho dúvidas, né? Acho que o Luciano colocou na fala dele algumas questões, né? Do quanto que isso já mereceu análise pela saúde coletiva, que é a ideia da incompletude, né, da agenda do Sistema Único de Saúde. Né? O Sistema Único de Saúde nunca conseguiu colocar alguma agenda. A saúde mental, também acredito, como o Luciano, que a saúde mental talvez tenha padecido mais disso do que a atenção primária. Né? Acho que algumas agendas conseguiram avançar mais, né, quando a gente pensa a cobertura que a gente tem de atenção primária. E, ao mesmo tempo, como eu estava ontem com os colegas de Resende, né, no consultório na Rua de Resende, lembrado pela Teodora, grande colega, companheira, que é da Secretaria de Saúde do Estado, né? Cobertura não quer dizer acesso. Não é porque a gente tem mais de 70% de cobertura que quer dizer que a gente tem acesso. Mas eu acho que, nesse momento, abriu-se uma boa possibilidade, e aí eu queria insistir numa coisa que eu trouxe na minha fala, que é na possibilidade da gente também acreditar que fazer as coisas mais ordinárias, né? Acolher as pessoas, abrir espaço para as pessoas serem escutadas, né, quando chegam a um serviço de saúde, né, abrir espaço para que as pessoas possam existir com as mais diferentes existências possíveis, né, dentro de um serviço de saúde, penso eu que pode ser uma estratégia bastante interessante nesse momento que a gente está vivendo, para além, claro, de ocupar o espaço político, mas vamos combinar que o espaço político nesse momento está por demais confuso, né? Então, acho que a gente tem uma chance, por uma via da atenção, do contato direto com o território, com as pessoas, de construir alguns outros valores de uso para o Sistema Único de Saúde. A Daniela Bezerra, ela tem uma pergunta aqui, tanto para o Marcelo quanto para o Luciano, que é sobre um fenômeno que ela disse que tem acontecido no Mato Grosso. Imagino que ela seja do Mato Grosso, muito legal saber que tem gente de vários lugares do Brasil assistindo. As práticas chamadas emergentes, como constelação familiar, psicologia positiva, modelo coach, sendo trazida para dentro do SUS como metodologias viáveis. E aí essas práticas emergentes como demanda, inclusive, dos profissionais de saúde. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa pergunta é para o Luciano, não é não, Luciano? Não sei. Para nós. Começa aí, eu comecei a outra. Vai lá, né? Carla, perceba, como é o nome da colega? É Daniela. Daniela. A Daniela a gente trabalha junto e acho que é melhor até você começar o diálogo com ela. Eu já tenho tido muito diálogo com a Daniela e vou falar depois. Perceba, Daniela,
eu comecei a falar disso e o Luciano insistiu por esse caminho, porque me parece que esse caminho ele é muito caro, o caminho da alteridade, né? O caminho da possibilidade de permitir que as pessoas sejam o que elas são, né? De tratar o fenômeno psicológico não como uma coisa a ser corrigida, mas como um fenômeno a ser ampliado, né? Que a gente possa incorporar várias possibilidades de existência, né? Eu conheço muito pouco dessas ditas quando a Carla começou a falar de emergência, eu achei que era das técnicas da emergência, né? Essas técnicas mais rápidas, psicoterapias breves. E aí tu me dá uma banda dessa no meio, assim, no meio do meu caminho você me derruba completamente. Eu conheço pouquíssimo disso, mas do pouco que eu conheço, eu não consegui reconhecer, mas eu vou ser muito sincero, eu posso estar sendo absolutamente preconceituoso e irresponsável e vou pedir a gentileza de vocês que me desculpem por isso, mas do pouco que eu conheço, do que eu me aproximei e do que eu li, que não foi muito, e essas práticas não coadunam com nada disso que a gente falou, não tem nada a ver com alteridade, tem muito mais a ver com a ideia de sugestão, de destino, eu vou usar palavras que isso, o meu repertório ele sequer consegue capturar o que é feito ali. E eu preciso revelar a minha ignorância em relação a isso. Mas não reconheço isso como alguma coisa que produza nada do que a gente está comentando aqui. Porque até aonde eu conheci, mas volto a dizer, a minha leitura ela é incipiente, ela é verdadeiramente desinteressada, porque logo quando eu começo a olhar para aquilo e vejo que tem esse ideário, né, de que existe um destino para o humano, de que existe algo a ser resgatado, de que existe alguma coisa essencial no humano, eu logo, por tudo que eu revelei aqui, da minha perspectiva de operar a minha atuação no Sistema Único de Saúde, eu me desinteresso. Então, não reconheço nada do que a gente falou nessas práticas. A Daniela pediu a palavra. Eu sei que o Luciano quer comentar, mas pode deixar ela falar antes de você, Luciano? Porque é legal todo mundo estar participando pelo claro, microfone claro, também. claro, Daniela. Por favor, Daniela. A Daniela está falando para eu falar, mas diz aí, Daniela, fala aí o completo que você quer dizer aí, depois eu falo. Acho que pode ser interessante para a dinâmica, Daniela. Oi, gente, boa noite. Eu não quero aparecer porque eu estou assim, naquele jeito de lavar louça, fazer a faxina ao mesmo tempo de ouvir vocês. Eu estou tentando me inteirar, assim como você, Marcelo. Eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, sou membro do Laço Analítico, eu e o Luciano, né, temos uma relação há 20 e tantos anos aí de formação, e o meu mestrado e doutorado foi dentro de 2 serviços no Rio de Janeiro, um Capci Pequeno Rãs e o outro Miriam Makeba, na época que era em Bom Sucesso. E quando eu retorno para Mato Grosso, para a minha prática, agora, né, ultimamente, eu estou vendo esse fenômeno acontecer. E a constelação familiar, ela está registrada no SUS pelas PICs, né? Isso é uma assim como o reiki, Daniela. Sim, exatamente. Reiki, PICs, florais de bar, etc. Comunidade terapêutica. Não, pera lá, calma. Um problema por vez, né, Daniela? Um problema por vez. Eu quero dizer o seguinte, até onde a gente consegue fazer a crítica disso, ok. O problema é que eu também faço parte aqui em Mato Grosso da Comissão de Saúde do CRP. E eu levei essa questão porque eu comecei a precisar de respaldo legal do Conselho para poder argumentar, porque o argumento técnico para nós aqui não está resolvendo. Tem algo que acontece no Sudeste, na rede de atenção psicossocial, que os profissionais são, assim, tem uma relação, um vínculo empregatício muito mais precário que o nosso, porém tem uma formação e um contato, um acesso, né, a bons autores, bons debates, boas discussões que a gente não tem aqui. Então, o argumento técnico para nós está muito difícil. E essa prática, por exemplo, da psicologia positiva, o CFP
no caso especificamente da psicologia, né, o CFP, na minha opinião, tem deixado passar, porque isso serve muito bem à ideologia neoliberal, se encaixa muito bem com a demanda de preciso de uma receita de felicidade, e cada dia que passa mais, as práticas precisam, vamos dizer assim, os profissionais que saem das universidades estão se colocando, o único mercado de trabalho que eles estão tendo é comunidade terapêutica, ou se tornar esse modelão de coach, um ensino coach de trabalhar. Então, além da gente ter perdido a rede de atenção psicossocial, no mínimo que existia, agora o próprio profissional já sai da universidade com esse viés de trabalhar dessa maneira. E aqui a gente também não tem supervisão clínico-institucional. Então, assim, o que eu queria ouvir de vocês é como lidar com essa avalanche neoliberal. Vocês lidam aí com as OS. Aqui a gente ainda, a OS não encampou a atenção psicossocial, mas encampou os hospitais gerais. Mas a ideologia já está toda dominada, entendeu? Pois é, enfim, como lidar com isso, Daniela? Com todos os recursos que a gente puder, né? Só quero dizer assim que eu vejo, não sei, enfim, Marcelo disse que conhece pouco disso, ainda bem, Marcelo, continue sem conhecer isso. Se ocupa de outras coisas, né? Mas a gente não tem tempo nem de ler os bons autores, como dizia o professor que eu conheci. Então, Daniela, não precisa conhecer isso, não. A gente já sabe que essas práticas, elas são sintoma do enfraquecimento da política, não é? Essa leitura tem que ser feita. Quer dizer, por que essas práticas entraram? Porque a gente, enfim, está muito esfacelado. Quer dizer, a política pública não tendo se mantido. Porque eu acho que é importante fazer uma distinção entre diversidade metodológica, a pluralidade de recursos. A gente não pode ter unicidade, assim, só se pratica, né, no campo político do cuidado uma determinada orientação teórica. É claro que não, a própria saúde coletiva ela é plural, ela convoca a interdisciplinaridade, mas isso tem que ser distinto de qualquer coisa vale, não é? A gente tem que ter, porque aí, senão, em nome da pluralidade, da diversidade, você deixa entrar tudo, inclusive aquilo que compromete a própria, né, vamos dizer, rigor na pluralidade. Se eu falei que esse campo é científico, e eu acho que muito mais do que o tal do núcleo duro, assim chamado, é porque ele tem consistência, ele responde pela complexidade. Essas práticas que você mencionou não respondem por nada disso, como disse o Marcelo, elas não ajudam nada a gente a atingir o que a gente propõe desde princípios, né? E meta, não gosto de meta neoliberal, princípios e direções que a gente quer dar, né? A política e a sociedade brasileira, elas não servem, não é? A gente tem que ter coragem no campo político de dizer isto não serve, né? Em vez de ficar com falso respeito obsessivo, dizer tudo aí são possibilidades, tudo, né? Qualquer maneira de tratar vale a pena? Não, né? Não sonoro não. Agora, como fazer, não sei, temos que combinar estratégias de guerrilha. Daniela, o Luciano tocou num ponto que, para mim, ele é muito caro, que é a ideia dos princípios do Sistema Único de Saúde. Né? Ele coloca o porquê que a gente faz saúde. Né? A ideia da equidade, da autonomia, né? Que precisam estar presentes o tempo todo no nosso fazer, muito facilmente elas caem por terra nesse tipo de prática mais... não tem nenhum adjetivo para isso. Agora, Daniela, para descontrair um pouquinho, porque está ótima a conversa, né? Mas a gente fala de muita coisa dura, né? Eu convido você a vir a Brasília, Daniela. Se você acha que aí no Mato Grosso do Sul você está no epicentro da doideira psicológica, venha para Brasília. Aqui você vai experimentar Mato Grosso, perdão, Daniela. Você vai experimentar de um todo aqui o que tem de gente odara, para sua cuca ficar odara. Não é pouca coisa, não, Daniela. Que bom que você sabe que sim. Eu passo um aperto aqui, porque o rigor, né? Aqui ele tem caído por terra. Eu acho que
essa posição política de se eu estou trabalhando no Sistema Único de Saúde, né, perguntar pelos princípios do Sistema Único de Saúde. Né? Eu preciso convocar as pessoas a se responsabilizar, a se posicionar eticamente, né? a terem de responder ao que elas estão propondo. Né? Se o que elas propõem, de alguma maneira, tem algum horizonte de produção de autonomia, de produção de sociabilidade, ou se reinvestem nesse modelo individualizante, ou no modelo, o que é tão ruim quanto o individualizante, no modelo transcendental, né? No modelo onde você vai buscar uma coisa que está escrito nas estrelas. Mas eu nem gosto tanto desse papo não, Daniel. Eu sei que a gente deveria estar aqui te ajudando a te instrumentalizar um pouco mais, mas essa batalha é dura e eu sei. Agora, eu quero lembrar que isso começou com a RAPS. A RAPS abriu a porteira para muita coisa. Eu não perdoo isso, não. É um pouco chato dizer isso, mas a RAPS abriu a porteira para a comunidade terapêutica, por exemplo, e não exatamente para tudo isso, não sei, mas começa ali, ou já vinha diante dali. Então a gente tem que ter crítica, senão a gente não muda isso. A gente tem aqui mais 2 perguntas, e aí, pelo avançar da hora, sugerir que, né, quem tiver interesse, faça enquanto essas perguntas vão sendo respondidas. Mas a Ludmila, ela trouxe uma pergunta que vai de encontro com aquilo que a gente está discutindo agora. Né? O que vocês acham das práticas integrativas e complementares no cuidado ao cuidador e também para a população? E aí ela continua dizendo o que são essas práticas integrativas e complementares. Né? Para quem não sabe, é reiki, acupuntura, auriculoterapia, e que são práticas regulamentadas pelo SUS. E ela também faz aqui uma diferenciação, ela continua dizendo no chat aqui que faz uma diferenciação entre coach, comunidades terapêuticas e PICs. E que isso tem uma perspectiva complementar, um olhar integral, não patologizante, não medicalizante. Ludmila, se você quiser ficar com a palavra, pode ser mais interessante. Mas essa é a nossa penúltima pergunta, enquanto mais outras pessoas não se manifestam. Desculpa, por não, favor. Vai lá, Marcelo. Diz aí. Eu queria falar uma coisa para a Ludmila, são 2 coisas, na verdade. Uma também, em cima do que nós dissemos, estamos fazendo aqui uma crítica a perspectivas de trabalho em saúde que, francamente, não trazem uma direção de produção, de autonomia, acessibilidade, né? Mas não todas as práticas integrativas e complementares são iguais, né? Você citou algumas outras, a acupuntura, a auriculoterapia, tem várias outras que podem, de alguma maneira, compor de uma maneira complementar. Então, não é tudo a mesma coisa, a gente não pode jogar o mindfulness, né? Que são as práticas de meditação, algumas podem ter, e a gente precisa olhar para cada uma delas. A gente criticou aqui em cima da questão que a Daniela, que era uma questão mais complexa, né? A questão que a Daniela trouxe era mais complexa, não era só olhando para as práticas integrativas, e não podemos fazer uma crítica que não incorpore a complexidade disso. Mas eu queria trazer uma questão que é o seguinte: elas podem ser absolutamente medicalizantes, tá? Em que perspectiva nós estamos chamando de medicalização? Medicalização não é porque evitou o medicamento. Medicalização é porque disse que isso que você está passando na sua vida precisa ser acompanhado por um especialista, por alguém que cuida. Então, se eu passo Rivotril ou se eu passo 10 sessões de qualquer coisa que seja, com aroma, é a mesma coisa. Eu estou submetendo o sujeito ao julgo de estar ali com o seu processo de sofrimento destacado de si. Tá? Era só essas 2 coisas que eu queria falar. Você sabe, Marcelo, eu quero falar exatamente nessa direção, destacando outro aspecto, mas super afinado com o seu argumento. É bom lembrar que essas práticas que Daniela trouxe, depois a Ludmila, né, distinguindo algumas coisas, elas são técnicas, elas são tecnicistas. O fato de serem alternativas não torna elas menos referidas a um modelo técnico e não ao princípio da alteridade. Não é? Então, isso que o Marcelo falou, que elas podem ser medicalizantes, não no sentido da medicação,
medicalização não é a mesma coisa que medicação, não é? Que a gente sabe que é necessária em vários níveis. Agora, a medicalização da sociedade é outra coisa. Então, por que o fato de práticas terem um aspecto de uma aparência enfim, alternativa, né? Torna elas menos técnicas e, portanto, desatendendo ao princípio antitecnicista, que foi, inclusive, o que me norteou a criticar a interprofissionalidade, um tema que no final eu falei, quer dizer, que se tem alguma coisa que me incomoda na interprofissionalidade é a preservação da ideia profissional e técnica, quer dizer, os núcleos profissionais continuam regendo, mesmo que né, mesmo que de modo assim, eles continuam sendo referência para a construção do modelo de cuidado, entendeu? Então, se a gente radicalizar que não se trata, quer dizer, por exemplo, a questão não é que uma técnica dessas mencionadas seja inferior à psicanálise, por exemplo, porque eu não defendo a aplicação da técnica psicanalítica no CAPS, entendida como um conjunto de preceitos técnicos, entendem? A psicanálise me serve porque me parece, isso é um ponto de vista meu, que ela é afinada com princípios. Podem discutir, achar que não, é outro papo, é outra live, né? Se a psicanálise é ou não afinada com alguns princípios do SUS. Eu sustento que quando ela é bem pensante, mas eu não defendo, jamais defendi que a gente pratique a psicanálise entendida tecnicamente. Então, essa crítica minha ao tecnicismo vale para a psicanálise, que é o meu campo. Então, por que eu vou aceitar reiki ou isso ou aquilo, ou constelação familiar, entende? Ou muito menos o coaching, né, gente? Pelo amor de Deus, se é alguma coisa mais antitética a tudo que a gente está propondo, é isso. Quer dizer, enfim. Então, a questão é essa. Eu quero dizer que a gente não está valorando assim, essa prática é boa, que ela é ruim, porque a minha é melhor, porque não sei o quê, porque a esquizoanálise... Nós não estamos nesse registro. A gente está discutindo o princípio que desconstrói a perspectiva de que o melhor cuidado é um cuidado tecnicamente orientado, que não dá lugar para a alteridade, retomando uma questão colocada pelo Marcelo. Então, se a alteridade vai vigorar, qual é o conjunto de saberes? Não estou defendendo um ateoricismo, embora caiba lembrar Basaglia, né, de que o otimismo das práticas, né, e não, né, o pessimismo da teoria. Então, vamos lembrar de Basaglia, quer dizer, mas eu não estou defendendo um ateoricismo, nós não temos teoria, e não é isso não. Mas que princípios teóricos respondem melhor a esses princípios que devem reger o cuidado, que não são de natureza conceitual e técnica eminentemente? É essa a questão. Estamos chegando ao fim da live. Acho que está sendo extremamente enriquecedor para a gente ouvir vocês dois com temas tão pujantes. E vamos fazer aqui uma última pergunta que pode caminhar também a resposta para as considerações finais de vocês, que eu acho que é um tema que também tangenciou todo o debate, que o Marcelo puxou e o Luciano também, de alguma forma, tratou do tema em todo o percurso aí do nosso debate, que já vão para 2 horas de debate, que é uma pergunta da Magda, que ela vai falar sobre como que é instigante o convite à desterritorialização, quando o Marcelo fala da alteridade e não da empatia, né? Se dava para vocês considerarem, a partir dessa dicotomia ou desse conceito de alteridade e de empatia, a gente poder se aproximar da construção do cuidado de si e do outro, em especial na nossa própria formação como profissionais. Essa bola é tua primeiro. Tá bom. E aí, sim, senhor. E aí vocês já podem fazer as considerações finais, lembrando que está sendo um sucesso de audiência aqui, muita gente assistindo, muita gente participando, muito bacana. E Tivemos quase 80 no pico e estamos com 64 2 horas depois, isso é sucesso absoluto. Para uma sexta-feira, 6, 7 horas da noite, isso. Excelente. E eu ainda vou dar aula, eu vou até às 10. Vou atender também no consultório.
veja aqui, Alexandre, eu vou falar muito brevemente para dar mais oportunidade para o Luciano, porque eu só queria recolocar a questão da Magda, porque eu coloquei como uma dicotomia. São duas posições diferentes. E aí eu vou tomar esse termo, né? Eu agora estou falando aqui um pouco mais como psicólogo, né? Da ideia de assumir uma posição para escutar o outro, né? E a distinção que eu fiz foi a posição da empatia, ela é fundamental para a produção de sociabilidade, da gente ter alguma relação com o outro. Ela não é deletéria, não é uma coisa, mas ela não cabe, que foi o início da minha conversa, né? Nós estávamos falamos sobre diversos assuntos ao longo da nossa conversa, mas estávamos falando ali do lugar de cuidar desse trabalhador. Para quem está na posição de cuidar, essa posição da empatia, ela não contribui muito, né? E aí é que eu fiz essa distinção da posição da alteridade, de quem está ali para estar com o diferente, com o outro, para, de alguma maneira, eu não me colocar no lugar do outro, né? O outro sou eu, de uma outra forma, né? Nós temos ali uma relação que é de outra ordem. Então, foi essa distinção que eu fiz. Não vamos jogar a empatia. É importante, tem que ter empatia pelas pessoas que estão ali, de alguma maneira, ao meu redor também. Não é um sentimento para não sentir, né? Mas é uma outra posição. Não tratei como um sentimento, eu tratei como uma posição. E aí eu vou deixar o Luciano falar mais disso, que eu já tive a possibilidade de falar antes. Eu quero muito agradecer a todo o grupo da UF, com quem eu tive junto em outras oportunidades de trabalho, com o Alexandre, que é meu irmão. Outro dia eu resgatei uma foto dele treinando a apresentação dele para o doutorado no outro apartamento que eu morei. Então, esse Alexandre é parte da minha família. Rever o Luciano numa conversa, nessa alegria. Tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel aqui, quando ele esteve na OPAS, eu no Ministério da Saúde. Então, assim, hoje foi um final de tarde de festa, de muita alegria, de poder estar com pessoas que têm um compromisso, né, de muito tempo com o Sistema Único de Saúde, e para mim foi uma grande honra, um grande privilégio, e contem comigo todas as vezes que quiserem fazer uma festa dessa. Legal. Então, antes de eu também fazer minhas considerações sobre essa questão da Magda, né, entre outras coisas que eu vou destacar daqui a um minuto, essa live, como toda live interessante, quando a gente está aberto ao diálogo, ensina, né? Eu aprendi essa questão com o Marcelo agora, dessa distinção de empatia com alteridade. Eu nunca tinha pensado nisso, mas com esses termos, e acho assim super instigante, importante isso, né? Porque talvez a gente possa pensar, né, Marcelo, que a empatia ela tem muito de eupatia, né? Quer dizer, o eu prevalece mais do que o outro. Porque se eu vou me colocar no lugar do outro, bom, então cadê o lugar do outro? Eu posso pensar que dançou o lugar do outro, porque eu já ocupei o lugar do outro. Tem uma coisa assim que é centrada no eu, não é? Né? Enfim, talvez. Então, eu não sei se eu peguei bem a ideia, mas acho que é por aí. Essa alteridade tem que ser radical, né? A gente tem que, de fato, meio que se dessubjetivar, de se tirar seu eu do espaço e da cena para dar esse lugar ao outro. Então, eu achei muito legal e vou incorporar no meu elenco de conceitos e operatórios, muito legal. Agradeço, aprendi. Então, é isso, em relação à questão da Magda. Agora, com relação à live, então, eu estou muito feliz também, sabe? Isso é sincero, é super verdadeiro. Final de tarde, tem uma pessoa, inclusive, marcada às 7. Eu não sabia que ia até às 7, mas eu não estou preocupado, porque já dei um jeito de avisar que eu vou atrasar um pouco. Porque valeu muito a pena não sair antes, não interromper, não correr, sabe? Porque, como disse o Marcelo, é uma oportunidade muito, muito rara. Não devia ser tão rara, mas ela é. E muito fecunda e muito frutífera, frutuosa, esse encontro. Pelo aspecto de rever, né? De rever, encontrar o Alexandre Trino, tenho estado com ele nesse projeto que eu falei, mas estive em Niterói também, porque eu tive uma passagem lá no Capci Monteiro Lobato de Niterói, mais ou menos recente, e Marcelo, que a gente, enfim, não teve tanto, né, um trabalho tão enfim, frequente assim, mas teve, de alguma maneira, atuando juntos. Mas o que eu mais gostei, Marcelo, foi assim, a verificação que eu mencionei naquela hora, que essa live, além de demonstrar várias coisas,
ela demonstrou que a gente pode ter referenciais diversos e ter uma absoluta convergência de princípios, de luta, estar ombreados, entendeu? Quer dizer, eu não sei exatamente quais são os seus referenciais, mas, enfim, não importa. Importa que eles não são exatamente os mesmos que os meus, e acho que isso foi extremamente importante. A gente vai tirar essa lição para ampliar ela para o campo da esquerda, porque a esquerda não sabe fazer isso que a gente fez aqui. A esquerda não entendeu isso que a gente entendeu aqui. Que a gente pode ter autores e conceitos que nos norteiam. Isso, olha a diferença entre isso e os princípios, está nítida. Em ato, né? Não é no texto, está no ato. Aqui a gente conseguiu fazer um debate super rico, na minha opinião, para mim, né? Também, sobretudo, e que é absolutamente dentro de perspectivas que em algum lugar são diferentes, mas elas não são diferentes quanto à dimensão política e ética, né, do que a gente quer para a saúde mental, para o Brasil. Então, eu quero agradecer ao Alexandre e a toda a equipe do PET Saúde aí da UF, que permitiu essa maravilha, né, de encontro. É isso, um grande beijo a todos. Então, a gente chegou ao fim dessa live. Eu quero também agradecer imensamente ao professor Luciano, ao Marcelo Pedra. Quando nós iniciamos o planejamento dessa live, a gente pensou no nome de vocês dois, eu não tinha a menor dúvida de que seria um debate extremamente profundo e rico, e que realmente foi. Acho que, como vai ficar gravado, acho que vai ser importante depois a gente voltar a se reportar novamente a tudo que foi dito aqui, porque foi uma aula magistral dos dois em relação a muitos temas muito caros para nós que atuamos no sistema público de saúde e que estamos vivendo esse momento delicado da nossa história. Então, quero agradecer também a Carla, a minha colega, que ficou como mediadora da live, que brilhantemente tocou aí essa live, e também a todo o pessoal da retaguarda que está com a gente nesse movimento aí, e a todos os participantes, né, que enalteceram aí a live com várias perguntas extremamente significativas e importantes para todos nós. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e um ótimo final de semana para todos. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Valeu.